Olá, fera! Questão aqui do Enem bem interpretativa. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões do Enem, tem que ler bastante, procurar entender o que está acontecendo. E aí eu quero que a gente olhe primeiro para essa tabela que está aqui. Ó. Pela figura a gente tem na ordem sensor 1, sensor 2, sensor 3 e sensor 4. Seriam esses, ó, sensor 1, sensor 2, sensor 3 e sensor 4. Ok? Legal. Então o carrinho 1... Entre o sensor 1 e o sensor 2, a gente pode calcular quem é a velocidade dele. Ó. Ele andou 15 centímetros, porque ele estava na posição 15 e foi para a posição 30 em 1 segundo. Ele andou 15 centímetros em 1 segundo. Se a gente usar V igual a ΔS sobre ΔT, a gente vai ter 15 centímetros em 1 segundo. Então a velocidade do carrinho 1 antes da colisão acontecer, velocidade do carrinho 1, vou aqui botar o carrinho 1 antes da colisão acontecer, é de 15 centímetros por segundo, beleza? Ótimo. Enquanto que a velocidade do carrinho 2 antes da colisão acontecer, aqui ó, 45, 45. 45 até 45 a gente tem um ΔS de 0, ele não andou nada nesse tempo. Então seria 0 metro por segundo, até porque ele está parado, perfeito? Depois da colisão, o carrinho 1, depois da colisão, ele vai andar uma distância de 75 até 90. De 75 até 90, nós temos 15 metros, nós temos 15 centímetros. Em 3 segundos, 15 sobre 3 vai dar 5 centímetros por segundo. Então nós temos a velocidade dele depois da colisão. Enquanto que o carrinho 2, depois da colisão, nós teremos aqui que ele andou também 15 centímetros em 3 segundos. 15 sobre 3 dá 5 centímetros por segundo. Então nós teríamos essa configuração aqui do desenho. Ó. Repare, ó, antes da colisão, depois da colisão. Carrinho 1, carrinho 2. Carrinho 1 e carrinho 2. Antes da colisão, nós temos o 1 com 15 centímetros por segundo e o 2 parado, 0. A massa do carrinho 1, ele até nos deu, dá 150 gramas. E a pergunta dele é justamente a massa do carrinho 2, o M2. Depois da colisão, temos aqui o carrinho 1, 150 gramas, massa do carrinho 2. E depois da colisão, nós temos que o carrinho 1 vai andar com 5 centímetros por segundo e o carrinho 2 também com 5 centímetros por segundo. E aí a gente lembra, numa colisão nem sempre a energia se conserva, mas a quantidade de movimento sim, ela vai se conservar. Então a gente pode dizer que a quantidade de movimento total no início tem que ser igual à quantidade de movimento total no depois, ok? Não vou me preocupar com as unidades, porque estão todas as velocidades em centímetros por segundo e a massa está em grama. Então a nossa massa que a gente vai calcular aqui também vai sair em grama. Então não vamos preocupar com a unidade em relação a isso. Só lembrando que a massa que a gente vai encontrar vai sair em grama, certo? Quantidade de movimento total no início. Nós temos a massa, que é 150 gramas, vezes a velocidade, que é 15, mais a massa M2 vezes a velocidade, que é 0. Vai cortar, ó. E depois da colisão, nós temos 150 vezes 5, somado com M2 vezes 5. E aí a gente consegue calcular quem é o M2 aqui, perfeito? Vou passar isso aqui subtraindo ali, ó. A gente pode até simplificar todo mundo aqui por 5, ó. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. E aí a gente tem aqui, ó, 450 é igual a 150 mais M2. Portanto, a massa M2 do outro carrinho vai dar 300 gramas. Perfeito? Então, uma questãozinha bem interpretativa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado ao resolvê-la, mas está aí, beleza? Letra C. Um forte abraço e até a próxima.